nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro dos Espíritos. E ainda no capítulo 2, sobre os elementos gerais do universo, abordando sobre espírito e matéria, vamos ver a pergunta 22. E ela nos diz o seguinte: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Resposta: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. E no item, na pergunta 22A, diz assim Allan Kardec: que definição podeis dar da matéria? E os espíritos nos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Allan Kardec, comentando este ponto, nos diz: deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Quando nós estamos estudando este capítulo, que fala sobre espírito e matéria, nós vamos, no decorrer do estudo, perceber que existem dois princípios gerais do universo: o princípio material, que dá origem a tudo que é matéria no universo, desde as mais densas às mais sutis, e o princípio espiritual, que dá origem ao espírito, e que ambos os princípios evoluem, mas para que eles possam evoluir, eles precisam estar em comunhão, interagindo um com o outro, para que tanto o princípio espiritual possa evoluir, quanto o princípio material. Por isso que o princípio material ele é o agente, ele é o instrumento pelo qual o princípio espiritual atua. Mas vamos também ouvir Miramês, falando sobre a extensão da matéria. Ele nos diz: a dimensão da matéria é sobremodo difícil de ser explicada na linguagem terrena, por escapar das mais puras deduções que o pensamento humano pode atingir. A matéria bruta, que podes apalpar, sentir e cuja forma podeis ver, é, pois, a mais baixa vibração que o agregado de energia pode tomar. Às vezes, dois corpos materiais podem ocupar o mesmo lugar, por estarem cada um em uma dinâmica vibratória. Uma está expressa na forma e a outra como fluidos sutis dentro da primeira. A ciência acabou provando que a própria luz é matéria, pela curvatura que faz ao passar por corpos sólidos. E se só matéria atrai matéria, ela não deixa de ser a própria matéria em outra dimensão, formando luz. Daí podes partir para outros estados da matéria na sua engenhosa purificação, sob o comando do progresso, que não deixa de ser trabalhada pelas mãos de Deus. O próprio perispírito tem muito de matéria, mesmo dentro da sua sutileza espiritual, e para ser intermediário do espírito ao corpo, é necessário que tenha nuances de matéria como antimatéria. A escala da evolução da matéria é muito extensa. O caminho conduzido pela evolução é de uma grandeza incomparável no campo da literatura espiritual. Tudo que existe é concentração de energia. Tudo que falamos no mundo das formas, ela aí está concentrada, por lei de afinidade, sob a ação da vontade de Deus. A ciência humana está à procura do elemento primitivo, de onde partiram todos os outros, pelo avançar e recuar dos fatos. Entretanto, este elemento primeiro está longe das cogitações humanas. Se o macro é infinito no seu avanço cósmico, o microcosmo tem o mesmo destino. As áreas de estudo oferecem a todos os sábios intermináveis lições,
de maneira a mostrar a todos eles a sabedoria de Deus e a bondade de seu terno coração. Tudo no mundo material e espiritual se encadeia. Uns estão ligados aos outros por fios tenuíssimos, imperceptíveis pelos homens e que a própria ciência desconhece. A matéria, mesmo a que chamamos de forma impenetrável, guarda segredos que os homens do amanhã reconhecerão. Ela também evolui, despertando algo dentro de si que a purifica, tomando novas dimensões e sensibilizando sua própria estrutura. É como se pudéssemos dizer, a matéria se intelectualizando no perpassar do tempo e na extensão infinita do espaço. A própria aura que circunda os corpos físicos é matéria quintessenciada, em vibrações tais que chegam a causar luminosidade em torno dos corpos físicos de onde ela promana, e o empuxo do progresso das formas que alcança outro estado de existência. Daí é que devemos ter o maior respeito por tudo o que existe no universo, em todas as faixas que conhecemos, por se tratarem de vidas criadas em estados diferentes, pela bondade e misericórdia de Deus. Se nada existe sem a sua vontade, qual o nosso dever diante dela? Eis porque Jesus nos pede para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O nosso próximo é tudo o que existe ao nosso derredor, porque nada há sem vida, e sempre dentro das formas vibra algo espiritual a convidar o seu corpo, seja ele qual for, para as linhas da perfeição, para a grandeza espiritual. O espírito desce na matéria palpável e visível em busca de seu desprendimento, e, para tanto, usa como laço intermediário a própria matéria purificada. E por que isso? Devemos responder que ainda é segredo que se esconde, por respeito à nossa evolução. O que podemos dizer, para que não fique sem resposta, é que o espírito reencarna porque Deus quer e acha conveniente. Nós já sabemos que o espírito reencarna porque nós necessitamos desse processo reencarnatório para nos purificarmos, para alcançarmos a evolução espiritual, intelectual e moral, e assim alcançarmos a perfeição. Que nós possamos a cada momento estudar mais, conhecer mais sobre os princípios material e espiritual, porque isso com certeza vai nos auxiliar no processo de conhecimento, de aprimoramento e realmente de conhecimento da lei de amor, da lei de justiça, da lei de Deus. Certo, meus amigos queridos? Essa é a nossa mensagem, é o nosso estudo de hoje.